Construí minha clínica do zero e sozinha. Mas meus pais me mostram documentos que dava direito à minha irmã gerenciar e ganhar 37% do lucro. Eu sorri e mostrei uma cláusula no contrato que fez eles congelarem de medo. O garçom acabou de servir o vinho, um tinto caro que meu pai fez questão de pedir, quando a conversa, que até então era leve e cheia de sorrisos falsos, tomou o rumo que eu secretamente temia. Estávamos em um dos restaurantes mais chiques da região, um lugar que eu nunca imaginei frequentar, mas que eles insistiram em escolher para brindar o meu sucesso. Meu sucesso. A ironia era tão densa que poderia ser cortada com a faca de peixe ao lado do meu prato. Eliane, querida, começou meu pai, limpando os lábios com um guardanapo de linho branco. Ele colocou a taça na mesa e tirou de sua pasta de couro uma cópia de um documento. Meu coração deu um tropeço dolorido. Eu conhecia aquele papel. Sua mãe e eu estávamos relendo o contrato de venda do terreno da clínica e notamos algo que, na sua empolgação de jovem empreendedora, você talvez não tenha compreendido bem. Aquele momento congelou no tempo. O sorriso condescendente no rosto da minha mãe, a expressão de triunfo mal disfarçada da minha irmã e a calma predatória do meu pai. Ali, sob as luzes suaves do restaurante caro, a armadilha que eles montaram para mim há quase 2 anos estava prestes a ser acionada. E enquanto meu pai deslizava o papel pela mesa em minha direção, minha mente viajou para trás, para o exato começo de tudo. Para o dia em que decidi que não seria mais a sombra na vida deles. Desde que me entendo por gente, eu era a filha secundária, a responsável, a estudiosa, a confiável. Minha irmã, por outro lado, era a artista, a primogênita, a sonhadora, a que recebia todos os holofotes e investimentos. Mesmo que seus projetos artísticos nunca passassem de ideias caras e abandonadas pela metade. Enquanto ela recebia viagens para encontrar sua inspiração, e cursos de artes que custavam o preço de um carro popular, eu recebia um tapinha nas costas pelas minhas notas perfeitas e a eterna lembrança de que meu dever era estudar para ter um futuro seguro. E foi exatamente o que eu fiz. Mergulhei nos livros de medicina, não por paixão pela ciência, mas por uma sede desesperada de independência. Eu queria construir algo meu, um lugar onde meu valor não fosse medido pela comparação com a minha irmã. A ideia da clínica nasceu no último ano da faculdade. Eu via uma necessidade clara na nossa região por um centro de saúde moderno e acessível. Eu tinha o plano de negócios, a vontade, e depois de anos economizando cada centavo que ganhava em estágios e plantões, tinha uma parte considerável do dinheiro. Faltava o principal, o lugar. E como uma peça cruel do destino, o local perfeito pertencia à minha família. Era o último bem de valor que eles possuíam. Um terreno grande e estrategicamente localizado, herdado dos meus avós. Estava abandonado há anos, acumulando mato e dívidas de impostos. Quando apresentei minha proposta, fui o mais profissional possível. Ofereci comprar o terreno pelo valor de mercado, apresentando laudos de 3 imobiliárias diferentes. Para eles seria um alívio financeiro. Para mim seria a fundação do meu sonho. A resposta deles, no entanto, veio com uma condição. Claro que vendemos para você, querida, disse minha mãe, com aquele tom doce que sempre precedia uma faca nas costas. Mas para manter tudo em família, vamos usar o Dr. Anselmo para redigir o contrato. Ele é o advogado da família há décadas, de total confiança. Uma sirene soou na minha cabeça. Dr. Anselmo era um amigo de longa data do meu pai, um homem que frequentava nossos jantares de domingo e ria das mesmas piadas. Confiança da família. Para mim soou como um alarme de incêndio. Agradeci. Disse que achava uma ótima ideia. Mas assim que saí da casa deles, a primeira coisa que fiz foi ligar para uma antiga colega da faculdade que havia se formado em direito. Preciso de um advogado. Alguém bom. Alguém que seja só meu. Eu disse a ela. Na semana seguinte, quando recebi a minuta do contrato, a armadilha estava lá, exatamente como eu suspeitava. Escondida entre jargões legais e cláusulas padrão, havia uma que me chamou a atenção. Ela parecia inofensiva à primeira vista, falando sobre preservar o patrimônio de raiz familiar. Meu advogado, um jovem astuto chamado Ricardo, a farejou de longe. Isso aqui é perigoso, ele disse, apontando a linha com a caneta. É vago demais. Pode dar a eles brecha para reivindicar direitos sobre o que você construir aqui no futuro. Foi Ricardo quem teve a ideia genial. Não vamos tirar a cláusula, ele sugeriu. Se tirarmos, eles vão desconfiar e colocar outra pior no lugar. Vamos neutralizá-la.
Vamos adicionar algo que a anule sem que eles percebam. E foi o que fizemos. Adicionamos um pequeno parágrafo, uma condição de validade, logo abaixo da cláusula deles. Uma condição que eu sabia eles jamais cumpririam. Quando nos reunimos para assinar, o clima era festivo. Dr. Anselmo leu o contrato em voz alta, passando rapidamente pelas partes que importavam. Meus pais sorriam satisfeitos. Minha irmã parecia entediada, como se estivesse me fazendo um grande favor ao testemunhar aquilo. Eu assinei, meu coração batendo forte, sentindo o peso da minha caneta no papel. Eles assinaram logo depois, sem ler a pequena adição, confiando cegamente no advogado da família. Naquele dia, a escritura do terreno passou para o meu nome, e a guerra silenciosa havia começado. Os 18 meses seguintes foram os mais difíceis e gratificantes da minha vida. Vendi meu carro, peguei um empréstimo pesado no banco usando o terreno como garantia e trabalhei em 3 hospitais diferentes para levantar cada centavo necessário. Supervisionei cada etapa da construção, desde a fundação até a escolha da cor das paredes. Aprendi sobre alvenaria, elétrica, hidráulica. Contratei e treinei minha equipe. Enquanto minha irmã postava fotos de suas viagens pela Europa, eu postava fotos de tijolos e cimento. Minha família observava de longe, com uma mistura de desdém e surpresa. Acho que eles nunca acreditaram que eu conseguiria. Para eles, eu era apenas a filha sem graça que vivia para estudar. Eles não viam a determinação que queimava dentro de mim. A clínica foi inaugurada há 6 meses, e contra todas as expectativas deles, foi um sucesso estrondoso desde o primeiro dia. As pessoas vinham, elogiavam o atendimento, a estrutura, a qualidade. Os lucros começaram a aparecer, e com eles, a inveja da minha família se tornou quase palpável. Os telefonemas se tornaram mais frequentes. As visitas casuais começaram. E então veio o convite para o jantar. O jantar para brindar o meu sucesso. E agora? Aqui estou eu, olhando para a cláusula que eles acham ser seu bilhete dourado, impressa no papel que meu pai empurra em minha direção com um sorriso de vitória. Eu peguei o papel que meu pai deslizou pela mesa. As bordas eram lisas e o cheiro de tinta fresca denunciava que aquilo era uma cópia recém-impressa. Meus dedos, geralmente firmes durante procedimentos médicos delicados, tremeram por uma fração de segundo. Respirei fundo, mantendo meu rosto o mais neutro possível. Do outro lado da mesa, os 3 me observavam como falcões. Meu pai, com seu ar de superioridade patriarcal. Minha mãe, com um sorriso que não alcançava os olhos, um misto de pena e satisfação. E minha irmã, que mal conseguia conter a alegria, seus olhos brilhando com a ganância de quem acaba de ganhar na loteria sem ter comprado o bilhete. É a cláusula 7ª. Parágrafo 2º, disse meu pai didaticamente, como se estivesse explicando uma conta de matemática simples para uma criança. Ele apontou com o dedo indicador. Aqui leia com atenção, querida. Diz que, como o terreno sempre foi um bem de raiz da nossa família, um patrimônio que atravessou gerações, a primogênita teria direitos sobre qualquer empreendimento construído nele. Uma forma de manter a nossa herança unida, entende? Eu não precisei ler. Eu havia decorado cada palavra daquele contrato, especialmente aquela parte, mas fingi interesse, passando os olhos pela linha que ele indicava. A redação era pomposa e cheia de termos que o Dr. Anselmo provavelmente achou que impressionariam uma jovem recém-formada. Falava em tradição, legado familiar e direito de primogenitura. E no final, a parte crucial. A irmã mais velha teria direito a uma posição de gerência e a 37% dos lucros líquidos do negócio. 37%, repeti em voz baixa, levantando os olhos para encará-los. E uma posição de gerente, exatamente, exclamou minha mãe batendo palminhas discretas. Não é maravilhoso? Sua irmã poderá te ajudar. Ela tem tanta visão, tantas ideias. A clínica ficará ainda mais linda com o toque dela. E assim, o dinheiro continua na família. É a solução perfeita. A solução perfeita. Para eles. Minha irmã, que até então estava apenas sorrindo, resolveu se pronunciar. Ela se inclinou sobre a mesa, o decote do seu vestido caro se aprofundando, e pegou a minha mão com a sua, que estava fria como gelo. Mana, eu estou tão animada. Ela disse com uma sinceridade que chegava a ser ofensiva. Eu já tenho tantas ideias. Pensei em transformar aquela sala de espera sem graça em um lounge, com música ambiente e talvez um pequeno café. E a minha sala, claro, precisa ser a maior, com uma janela bem grande. Vou precisar de espaço para receber as pessoas importantes, fazer contatos. Sabe como é? A imagem do negócio. Ela falava como se a clínica já fosse dela.
Como se os meus 18 meses de suor e sacrifício fossem apenas um detalhe burocrático, uma etapa necessária para que ela pudesse finalmente assumir o que era seu por direito de nascença. Eu olhei para a mão dela sobre a minha. A mesma mão que na semana passada postou uma foto segurando uma taça de champanhe em um resort de luxo com a legenda "A vida que eu pedi a Deus". A minha vida naquele mesmo dia tinha sido uma jornada de 12 horas entre cirurgias, consultas e a administração de uma folha de pagamento de 15 funcionários. É uma tradição familiar muito antiga, continuou meu pai, assumindo novamente o controle da conversa. Ele gesticulava com a mão, como se estivesse me concedendo uma grande honra. Seu bisavô começou. O filho mais velho sempre cuidava dos negócios da família. É uma forma de proteger nosso legado. E nós, como seus pais, temos o dever de zelar por essas tradições. Assinamos o contrato todos nós. Estamos apenas fazendo valer o que está no papel. É o justo. Justo. A palavra ecoou na minha cabeça, amarga como fel. O que eles sabiam sobre justiça? A vida inteira, eu fui a justa. Aqui estudava enquanto minha irmã ia para festas. Aqui economizava enquanto ela gastava. Aqui construiu, tijolo por tijolo, o império que eles agora queriam saquear com um pedaço de papel e um discurso sobre tradição. Uma tradição que só era convenientemente lembrada quando lhes convinha. Eu me recostei na cadeira, soltando minha mão da dela delicadamente. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole longo e lento, sentindo o líquido descer pela minha garganta, me dando um momento para organizar a tempestade de emoções que se formava dentro de mim. Raiva, mágoa, decepção. Mas por baixo de tudo isso, uma calma fria começava a se instalar. A calma de quem sabe exatamente o próximo passo. Eles achavam que eu era a mesma menina ingênua que sempre engolia as desculpas deles. Achavam que eu não tinha lido as letras miúdas. Mas eu não era mais aquela menina. A construção da clínica não tinha erguido apenas paredes. Tinha erguido uma nova versão de mim mesma. Então, a partir de amanhã, minha irmã é a gerente e tem direito a quase 40% de tudo que a clínica lucrar? Perguntei, minha voz saindo surpreendentemente estável. Basicamente sim, confirmou meu pai, sorrindo. Ele estava relaxado agora, certo de que a batalha estava ganha. Mas não se preocupe, você continuará sendo a médica-chefe. O talento técnico é todo seu, ninguém nega isso. Mas a parte administrativa, o gerenciamento, isso requer um certo dom. Uma visão que sua irmã sempre teve. Minha irmã sorriu, um sorriso vitorioso. Pode deixar, mana. Vou cuidar de tudo. A primeira coisa que vou fazer amanhã é contratar uma decoradora. Aquele lugar precisa de um toque de classe. Eles continuaram a falar, planejando o meu futuro e o futuro do meu negócio como se eu não estivesse ali. Falavam sobre as melhorias que fariam, sobre como o lucro da família aumentaria, sobre as viagens que poderiam fazer. Eu apenas ouvia, balançando a cabeça de vez em quando, um sorriso mínimo nos lábios. Eles interpretaram meu silêncio como aceitação. Como a resignação da filha obediente que eles sempre conheceram. Mal sabiam eles que meu silêncio era a calmaria antes da tempestade. O jantar deles, a celebração da ganância, estava prestes a azedar. E a conta, eu faria questão que fosse caríssima. Minha irmã continuava a tagarelar sobre paletas de cores e móveis de design, enquanto meu pai já discutia com minha mãe qual seria o destino de férias ideal para comemorar a nova fase da família. Eles estavam tão imersos em seu teatro de vitória que mal notaram quando eu coloquei a taça de vinho de volta na mesa com um estalo suave. O pequeno som foi o suficiente para quebrar a bolha de euforia deles. Os três se calaram e olharam para mim, esperando talvez uma lágrima, uma súplica ou uma explosão de raiva. Eu não lhes dei nenhuma dessas coisas. Em vez disso, eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade, mas um sorriso de pura e gélida certeza. Um sorriso que eu guardava há quase 2 anos, esperando exatamente por este momento. Ah, essa cláusula, eu disse com um tom de voz leve, quase divertido. A cláusula 7ª, parágrafo 2º. Eu me lembro muito bem dela. Na verdade, posso dizer que é a minha parte favorita de todo o contrato. A expressão deles mudou instantaneamente. O triunfo deu lugar a uma leve confusão. Meu pai franziu a testa. Favorita? Como assim favorita? É que ela vem com um pequeno detalhe. Continuei, mantendo o mesmo tom calmo. Um detalhe que vocês, na pressa de assinar com o advogado de confiança, parecem não ter notado. Peguei meu celular, que estava ao lado do prato. Meus movimentos eram lentos e deliberados. Abri a galeria de fotos e encontrei a imagem que eu havia tirado no dia da assinatura, logo depois que a última caneta se levantou do papel. Era uma foto nítida da página do contrato em questão,
com a assinatura de todos no final. Aumentei o zoom em uma área específica, bem abaixo da cláusula que eles tanto celebravam, e virei a tela para eles. Vocês estão vendo isso aqui? A perguntei, apontando com a unha para um pequeno bloco de texto. Bem aqui, logo depois do parágrafo que dá à minha querida irmã o cargo de gerente e 37% dos lucros. Meu pai pegou seus óculos de leitura do bolso do paletó e se inclinou para ver melhor. Minha mãe e irmã se aproximaram, os rostos a centímetros da tela do meu celular. O silêncio no restaurante parecia ter se aprofundado, como se até o ar estivesse prendendo a respiração. Pude ver os lábios do meu pai se movendo enquanto ele lia em silêncio o texto que eu já sabia de cor. O texto dizia: parágrafo único, condição de validade. Eu não esperei que ele terminasse. Resolvi narrar para eles, como se estivesse contando uma história para dormir. Este parágrafo, adicionado pelo meu advogado antes da assinatura final, condiciona a validade de tudo o que está escrito acima, sobre gerência e lucros, a um pequeno pré-requisito. Uma coisinha simples, na verdade. Fiz uma pausa dramática, tomando mais um gole de vinho. O olhar do meu pai, ao levantar a cabeça do celular, era de puro pânico. Ele sabia. Naquele instante, ele soube que havia perdido o jogo. O parágrafo diz. Continuei saboreando cada palavra que, para que a cláusula 7ª, parágrafo 2º, tivesse qualquer efeito legal, meus queridos pais e benfeitores deveriam realizar um aporte financeiro correspondente a 50% de todos os custos da construção da clínica. O rosto da minha mãe empalideceu. Minha irmã parecia não entender, olhando do meu rosto para o do meu pai, esperando que ele dissesse que era uma piada. Ah, e tinha um prazo, acrescentei, como se tivesse acabado de me lembrar. Esse investimento deveria ser feito em, no máximo, 6 meses a contar da data de assinatura deste contrato. O prazo, se minhas contas estiverem certas, venceu há exatamente 1 ano e meio. O silêncio que se seguiu foi o som mais gratificante que eu já ouvi na vida. Era um silêncio pesado, denso, cheio de planos desfeitos e da dura realidade batendo à porta. A arrogância havia desaparecido, substituída por um choque mudo. Como vocês não investiram um único tijolo, eu disse guardando o celular lentamente no bolso. Como não contribuíram com um saco de cimento ou 1 centavo para a mão de obra, essa cláusula que vocês tanto admiram é, perante a lei, completamente nula, inútil. É como se nunca tivesse existido. Eu olhei diretamente para meu pai. O terreno, a construção, os equipamentos, os lucros, cada parafuso naquele prédio é 100% meu, comprado e pago com o meu dinheiro e o meu esforço. Minha irmã foi a primeira a encontrar a voz, embora fosse um sussurro trêmulo e incrédulo. Mas o Dr. Anselmo, ele disse que estava tudo certo. O Dr. Anselmo revisou a primeira minuta do contrato. Expliquei pacientemente. A versão final que todos nós assinamos continha essa pequena, mas crucial alteração. Uma alteração que um advogado competente teria notado se tivesse lido o documento antes de seu cliente assinar. Mas acho que a confiança da família falou mais alto que o profissionalismo, não é mesmo? Meu pai abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Ele pegou a cópia do contrato que estava sobre a mesa e a virou freneticamente, como se esperasse que o parágrafo que eu mostrei no celular magicamente não estivesse ali. Mas a cópia dele era da primeira versão, a minuta. A versão final, a única com validade legal, estava segura no meu cofre e, agora, registrada em cartório. Você nos enganou, gaguejou minha mãe, os olhos cheios de uma raiva impotente. Eu ri, mas sem humor algum. Enganei? Não, eu apenas me protegi. Vocês redigiram um contrato com uma armadilha, achando que eu era tola. Eu apenas construí uma porta de saída de emergência. A única diferença é que eu sabia da existência da armadilha de vocês, mas vocês não sabiam da minha porta. Isso não é engano. Isso é estar um passo à frente. O garçom se aproximou, perguntando se gostaríamos de ver o menu de sobremesas. O contraste da normalidade dele com a tensão na nossa mesa era quase cômico. A noite de celebração deles havia se transformado em um funeral, e o corpo a ser velado era a ganância da minha própria família. Diante da pergunta do garçom sobre a sobremesa, fui eu quem respondeu. Não, obrigada. Já estamos de saída, disse, com uma firmeza que surpreendeu a todos na mesa, inclusive a mim mesma. Coloquei o guardanapo de linho ao lado do meu prato intocado.
o gesto finalizando a refeição que nunca aconteceu de verdade. Era hora de encerrar não apenas aquele jantar, mas um capítulo inteiro da minha vida. Levantei-me da cadeira, minha postura ereta. Pela primeira vez na presença deles, eu não me sentia pequena ou inadequada. Eu me sentia como a dona da minha própria vida, a arquiteta do meu destino. Os três permaneceram sentados, olhando para mim de baixo, suas expressões uma mistura feia de choque, raiva e humilhação. A máscara da família feliz e tradicional havia se quebrado em 1000 pedaços, revelando os rostos gananciosos por baixo. Isso não vai ficar assim, rosnou meu pai, a voz baixa e ameaçadora. Era a última cartada dele, a intimidação. A mesma que ele usou por anos para me manter na linha. Você é nossa filha? Existe uma coisa chamada moral, respeito. Respeito? Repeti, e o som da minha própria risada, curta e sem alegria, ecoou entre nós. Respeito é algo que se conquista, pai. Não se exige com base em laços de sangue. Vocês planejaram isso por 2 anos. Brindaram ao meu sucesso enquanto afiavam a faca para tomar tudo de mim. Vocês não queriam me ajudar. Vocês queriam me usar como sempre fizeram. Usaram minha dedicação, meu esforço, para financiar os caprichos da sua filha favorita. Meu olhar se voltou para minha irmã, que agora chorava. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração. As mesmas que ela derramava quando criança ao não conseguir o brinquedo que queria. E você? Eu disse a ela sem um pingo de pena na voz. Você queria a sala bonita, o status de gerente, os lucros. Mas onde você estava quando eu passava noites em claro estudando? Onde você estava quando eu trabalhava em 3 empregos para pagar as contas da obra? Onde você estava quando eu tive que aprender a negociar com fornecedores e a liderar uma equipe? Você não queria construir nada. Você só queria a casa pronta para morar. Ela soluçou, incapaz de formular uma resposta. A confiança da família, para mim, acabou esta noite, declarei, olhando para os 3. Qualquer comunicação que precisarmos ter de agora em diante será feita através dos nossos advogados. O meu, vocês já sabem, lê os contratos com atenção. Aconselho que arrumem um que faça o mesmo. Minha mãe balbuciou algo sobre eu ser ingrata, sobre tudo o que eles fizeram por mim. Mas as palavras dela soavam vazias, patéticas. A narrativa que eles construíram por tanto tempo, a de que eu lhes devia tudo, havia se desfeito. Vocês falam tanto em tradição e legado familiar. Continuei, minha voz agora calma e resoluta, a voz de quem finalmente encontrou seu centro. Pois bem, eu decidi honrar uma tradição familiar também, a tradição do meu avô, o pai da mamãe, o homem que veio do nada e construiu tudo o que tinha com as próprias mãos, trabalhando de sol a sol. Ele acreditava no mérito, no suor, na honestidade. Essa é a verdadeira herança que eu carrego. O trabalho duro, a inteligência para se proteger, a coragem de construir o próprio caminho. Essa é a tradição que vou levar adiante. Com isso, não havia mais nada a ser dito. Virei-me e caminhei para fora do restaurante, sem olhar para trás. Minhas pernas estavam um pouco trêmulas, mas a cada passo em direção à porta de saída, eu sentia um peso gigantesco sair das minhas costas. Era o peso da obrigação, da culpa, da necessidade de aprovação deles. Um peso que eu carreguei por quase 30 anos sem perceber o quanto ele me sufocava. Ao passar pela porta e sentir o ar fresco da noite no meu rosto, respirei fundo. Era o primeiro respiro de verdadeira liberdade. Eu não tinha destruído minha família. Eu tinha apenas me recusado a ser a vítima da disfunção deles. Eles fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. Olhei para o céu estrelado e pensei na minha clínica, nas luzes que, àquela hora, estariam acesas na fachada. Pensei nos meus funcionários, que dependiam de mim, e nos meus pacientes, que confiavam em mim. Aquilo era o meu legado. Não um pedaço de terra herdado ou um sobrenome, mas algo que eu criei do zero, com integridade e resiliência. Eles achavam que a minha maior conquista eram as paredes daquele prédio, mas estavam enganados. Minha maior conquista foi a mulher que me tornei durante a construção. Uma mulher que aprendeu a ler as letras miúdas, não só nos contratos, mas na vida. E essa mulher não precisava da aprovação deles para saber o seu valor. Eu não apenas protegi meu negócio, eu reescrevi a minha própria história, provando para mim mesma que a herança mais valiosa não é a que vem no sangue, mas a que se constrói com as próprias mãos e com a força do próprio espírito. E essa herança ninguém jamais poderia tirar de mim.